dele está em João 9, é o mesmo texto que o Bruno leu semana passada. João 9. Vou ler. Abram seus aplicativos. João 9. Eu vou ler. Ao passar, Jesus viu um cego... Aliás, ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Os seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele e nem seus pais pecaram. Mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifeste na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém poderá trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então disse: vá, lave-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é esse mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas o próprio homem insistia: sou eu mesmo. Então, como foram abertos os seus olhos? Interrogaram a ele. Ele respondeu: um homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse me lavar em Siloé. Fui, me lavei e agora vejo. E eles perguntaram: onde está esse homem? E ele disse: não sei. Só até aí. Vamos orar novamente? Senhor Deus, obrigado porque as nossas interpretações são tão precárias, tão pobres. E na tua presença temos até vergonha de abrir o texto bíblico e ler. Mas temos certeza de que se há alguma maneira de que possamos realmente, Pai, encarnar a fé, introduzir no nosso coração o Teu mandamento, é através da palavra de Deus. Quero te pedir, Deus, da mesma forma que, como o Bruno falou na semana passada, que cada um de nós aqui possa ser um apóstolo enviado e que para isso a gente possa lavar os nossos olhos sujos do lodo de Jesus. Amém. Esse texto aí é um texto bem conhecido, né? Já foi pregado algumas vezes nessa igreja, né? Semana passada, inclusive. Esse mês mesmo. A pregação, na verdade, é o texto coringa. Exatamente, é o texto que você... Opa, não sei o que falar. A gente... Para quem nunca leu esse texto, na sequência... Bom, para quem nunca leu, né, devia ter lido. Esse texto mostra Jesus Cristo caminhando com seus discípulos pela Galileia, pelo deserto. Cruzam com um cidadão que é cego de nascença. E ser cego de nascença no contexto dos judeus do primeiro século era uma coisa muito grave. Era muito mais grave do que hoje você ter cometido qualquer pecado. Porque o pecado de um cego de nascença é um pecado que veio herdado. Existem algumas igrejas que têm uma teologia maluca falando que existe pecados hereditários. Isso, na minha opinião, é má informação ou má fé. Tentativa de colocar um cabresto na cabeça dos crentes e falar: ó, porque teu pai fez isso, você está fazendo. Então fica aqui do meu lado, que eu posso reverter esse teu processo. Mas tem um só que pode reverter qualquer processo pecaminoso na terra. E não é eu, não é o Bruno, não é o Felipe, não é o Carlos, não é ninguém aqui. É uma pessoa que chama-se Jesus Cristo. E se ele tinha algum processo para realizar, para converter qualquer tipo de sistema pecaminoso, ele já fez. E não trata-se de um processo mágico, onde ele diz uma palavra mágica: faça-se luz, como Deus fez a luz. Ele diz: faça-se homem, faça-se humano. Retorne a ser homem. Deixe de ser uma coisa. Faça-se ser humano. A cruz de Cristo é esse símbolo para a gente. Faça-se homem. Faça-se ser humano. Eles estavam andando no deserto e eis que os discípulos, não desinformados, mas já com a história da teologia judaica, perguntam para ele: mestre, e esse camarada aí, jogado no canto, pedindo dinheiro, um desgraçado, não tem ninguém por ele. Na sequência do texto, se você continuar o texto, você vai ver que depois os pais dele aparecem, mas ele estava ali jogado. Se hoje em dia já é difícil para uma pessoa com uma deficiência arranjar um emprego, porque as empresas não têm nenhum cuidado com pessoas com qualquer tipo de deficiência, desde as deficiências mais leves, às vezes o cara só tem um problema na perna, já é difícil para ele subir uma escada. Imagina no século I,
na Galileia. E eles vieram naquela honestidade e falaram assim: Jesus, Rabi, como eles falam, mestre, por que esse cara tá assim? Foi os pais dele que pecaram? Ou foi ele mesmo quem pecou? A pergunta é meio idiota, porque se ele é cego de nascença, ele não poderia ter pecado antes de nascer. Mas no contexto da teologia judaica, essa pergunta ainda é válida. E Jesus Cristo fala a seguinte coisa: não foi nem os pais, nem ele. Antes, acontece isso para que se manifeste a glória de Deus. E quando Jesus fala isso para os discípulos dele, como se um buraco no céu se abrisse e uma sucessão de coisas maravilhosas aconteceram. E na maioria dos casos, a gente acha que um cara que era cego passou a ver. É a coisa mais fundamental, a coisa mais extraordinária que isso poderia acontecer. No contexto dos judeus, para quem não sabe, é severamente proibido você trabalhar no sábado. E o texto diz que eles estavam caminhando no sábado. Você não pode fazer nada no sábado, por influência lá do Antigo Testamento, lá, né, dos 10 mandamentos, onde você não pode. Deus descansou no 7º dia, e todo o povo judeu também toma. E se você pensar bem friamente, é um mandamento muito válido, muito justo, muito honesto. Porque senão, enfim, não vou nem entrar nesse mérito. Mas não se pode. Eles converteram uma coisa que era boa, uma coisa que era, tipo, você precisa de um dia para você viver a tua vida, para você descansar, senão você vai se explodir. O próprio Deus, ele descansou. E o descansar de Deus ali é muito mais do que sentar numa cadeira e relaxar. O descansar de Deus é contemplar o trabalho feito. É você ter trabalhado durante toda... É como um pedreiro que trabalhou a semana inteira para construir uma casa e daí ele senta na frente da casa e fala: caramba, fui eu que fiz. E cada um aqui que tem a sua profissão já deve ter tido uma experiência dessa. Eu, que tenho costume de inventar um monte de... Eu e o Bruno, né? Nesse ministério da gambiarra. Ontem, né, no retiro dos piamachão, a gente foi tentar tirar os pinhões lá pra tia Letícia e não tinha como. E eu fiz uma boleadeira com um pedaço de pau e corda e rodei e acertou. E eu contemplei aquilo e falei: faça-se pinhão no chão. É muito louco, mano. Se eu fosse paranaense, Exatamente. Tivesse mais um dia na semana. Eu contemplei aquilo com alegria. Falei, eu investi trabalho naquilo, fiz e funcionou, deu certo. É um orgulho, não um orgulho como nos pecados capitais. É tipo a satisfação de ter visto o seu trabalho ter dado certo. Eles passaram pelo cego e Jesus falou aquilo para eles. Isso aí não é porque ele pecou, porque os pais pecaram, mas para que se manifeste a glória de Deus na vida deles. Mas era proibido trabalhar no sábado. E quando aquele camarada vai se lavar e volta, e os fariseus perguntam para ele: porra, quem fez isso? Eles são indignados. Não porque ele enxerga, mas porque trabalharam no sábado. Você pode não conhecer a história, mas durante a revolta dos Macabeus, houve um acordo entre os judeus de que eles poderiam trabalhar no sábado se fosse para salvar a vida deles. Se fosse para não a sua própria vida, porque você deveria até morrer, mas para salvar o povo de Israel, você poderia trabalhar no sábado. E você já viu o primeiro símbolo. Para salvar o povo, Cristo se manifestou na terra. E um segundo valor muito, muito rígido entre os fariseus era que ninguém poderia trabalhar no sábado, só Deus. Deus pode trabalhar no sábado. E a terceira coisa absurda é que havia a cultura ou a lógica de que apenas o Messias poderia curar um cego de nascença. Outros cegos, um homem que perdeu a visão porque tomou um golpe no olho ou qualquer coisa assim, poderia ser curado por qualquer profeta, por qualquer curandeiro, por qualquer médico. Cego de nascença seria um símbolo de que o Messias estava na terra. Quando um cego de nascença aparece diante dos fariseus, eles tomam um choque. Eles tomam um choque porque um cego de nascença foi curado por um desgraçado que trabalhou no sábado. Porque o texto fala que Jesus cuspiu no chão e a terra foi revolvida, ele fez aquele lodo e esfregou na cara. Vocês já viram em outros textos, Jesus curou com uma palavra. Falou para a filha do Jairo: pode ir lá que ela já está curada.
nem precisou Jesus chegar perto, ele não precisou nem pôr a mão nela. Ele falou, já era. Enfim, vocês entenderam. O pessoal da minha assessoria teológica aqui do lado. É que falou no meu ponto. Falou no meu ponto eletrônico aqui. Não foi Jairo. Mas Jesus não precisou ir. Ele falou, vai lá que ela já está curada. Mas no caso do cego, Jesus cuspiu no chão, pegou aquela massa de terra e saliva, esfregou no rosto do cego e falou, amigo, vai lá no poço do enviado, lava o teu rosto e você vai enxergar. E ele foi e enxergou. Cuspir no chão, na terra, para os fariseus já era pecado no sábado, porque tratava-se de revolver a terra. Então, a pergunta que ficou na cabeça daqueles homens era, como que um cara que pecou porque trabalhou no sábado pode ser, então, um homem que cura um homem cego de nascença? Esse texto todo vem até nós ao longo de 2000 e poucos anos para nos dizer que Jesus Cristo ele tem uma expressão teológica nova para a gente. E a expressão teológica nova de Jesus é: sejam rebeldes, não abaixem a cabeça. Existe uma lista de regras das coisas que vocês podem e das coisas que vocês não podem fazer. E essa semana a gente viu fatalmente homens e mulheres de bem se erguendo contra a injustiça e apanhando. Eu não quero nem entrar no mérito de quem estava por trás, porque não importa. Não importa quem estava por trás. Não importa quem ergueu, não importa quem agitou, não importa nada. Importa que homens e mulheres de bem, trabalhadores, senhoras, foram lutar pelo seu direito e foram agredidas por policiais. Por mais que eu tente não falar desse assunto, eu não consigo. Eu tinha outro texto para falar hoje, tinha outras verdades eternas para expressar para vocês, e vocês iam sair daqui maravilhados com a minha sabedoria. Mas não adianta, porque a minha sabedoria diante da injustiça não é nada. Toda a verdade que eu tenho para falar diante da injustiça não é nada. E quando eu vejo Jesus Cristo olhando para os fariseus e falando, desculpem, a regra que vocês receberam só prova para vocês que nunca vai dar certo. A regra que Jesus Cristo trouxe é, no momento em que o Filho do Homem passar por uma pessoa que não enxerga, ela vai passar a enxergar. No momento que o Filho do Homem passar por uma pessoa que está com fome, por uma multidão que está com fome, essa fome vai passar. Foi o que aconteceu no milagre da multiplicação dos peixes. No momento que Jesus Cristo passar por um aleijado, ele vai voltar a andar. Jesus Cristo, 2000 anos atrás, 2000 e tantos anos atrás, foi um preso político também. Foi torturado, foi preso de maneira completamente injusta, foi preso por interesses políticos e religiosos, foi traído por um cara que andava do lado dele por um valor ridículo e no final das contas, até quem estava do lado dele abandonou ele. Ficou apenas a mulher da que ele tinha expulsado 7 demônios, a sua própria mãe e o garoto que andava com ele, que era seu amigo. Essa é a expressão de Cristo. Lutar a vida inteira e não esperar nada no final. Porque no final a gente vai perder. Por mais grave que isso possa parecer, toda a teologia da prosperidade é uma baboseira, é uma falta de vergonha na cara. Porque o que é a vida do cristão senão uma causa perdida? Lutar a vida inteira para no final perder. E não perder porque faliu, mas perder porque venceu. Porque se entregou. Porque foi efetivamente cristão, seguidor de Cristo. O Cristo se fez homem, Deus se fez homem em Cristo, numa estratégia pedagógica para que a gente, nós aqui, pessoas, seres humanos, na nossa mínima compreensão do eterno, pudesse olhar para um outro ser humano e falar, caramba, essa é a referência. Isso que Cristo faz é ser humano. Olhar para ele e imitá-lo. O que Jesus Cristo faz ao longo de todo o seu percurso na terra é isso. Abrir mão de si e se doar ao próximo. O cego
não tinha esperança de ver. O aleijado lá no Siloé. Siloé não. Onde que o aleijado estava, o pessoal do ponto eletrônico? Betel? Whatever. Não fala. Do Boqueirão. Na favela. A multidão não tinha esperança de comer. Os próprios discípulos disseram: como vamos dar comida para toda essa galera? Para todos esses casos, Jesus se entregou. Para todas essas pessoas, Jesus se entregou. Inclusive, no final das contas, quando ele estava pendurado, olhando para os algozes, para os soldados que estavam prendendo ele, ele falou: Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que fazem. Eles não entenderam o que é ser humano. Eles não entenderam que ser homem de verdade não é ser um valentão que vai na rua e bate e faz, mas é se entregar. Ser marido é se entregar pela sua esposa, ser esposa é se entregar pelo seu marido, ser pai é se entregar pelos seus filhos, ser pastor é se entregar pela sua igreja, ser homem, ser humano, é se entregar pelo restante da humanidade. Cristo vai embora, se entrega por nós, o tempo passa, vem o apóstolo Paulo, formaliza todo o cristianismo, e o próprio apóstolo Paulo fala que Cristo é a cabeça e nós o corpo. E todo mundo aqui já deve ter ouvido, lido e até pregado sobre esse texto. Nós somos o corpo de Cristo. Mas se nós somos o corpo de Cristo, nós, igreja, não estou dizendo essa comunidade aqui, estou dizendo a igreja toda, presbiteriana, batista, assembleia, católica, luterana, todo mundo. Se nós somos o corpo de Cristo, se nós somos as mãos de Cristo, os pés de Cristo, se nós somos os braços de Cristo, se nós somos o coração de Cristo, por que nós passamos pela injustiça e a injustiça continua acontecendo? Por que nós passamos pelos pobres e ainda estamos se perguntando: quem pecou? Ele ou os pais? Por que a gente passa pelos menores delinquentes e falam: mas será que deve ir para a cadeia ou não? A resposta já está dada, é não. A resposta já está dada. A justiça tem que ser feita? Sim, com certeza. Mas ninguém deve ser punido acima da sua capacidade de compreensão e tudo mais. Por que nós, enquanto seres humanos supostamente transformados, supostamente convertidos, e eu digo supostamente, digo por mim, não estou falando por ninguém aqui, talvez você seja convertido de verdade. Eu tenho certeza que eu não sou ainda. Por que eu passo pela injustiça e a injustiça continua acontecendo? Por que eu continuo sendo igual um discípulo que tem dúvida? Ele pecou? Mas se ele pecou, então ele tem que pagar, tem que ser cego mesmo. Ah, foi os pais? Então a gente tem que fazer alguma coisa, não sei, de repente os pais têm que matar um cordeiro? Não sei. Ou talvez, será que eu sou o fariseu? Estão me perguntando: porra, mas você é quem para vir aqui e falar que eu tenho que fazer justiça? Que é o que acontece com o cego, quando eles dão uma carteirada nele. Você vem aqui me ensinar agora? Porra, estou aqui há 500 anos. Se eu sou corpo de Cristo, como que eu continuo admitindo a injustiça? Como que eu continuo admitindo um estado de terrorismo, como aconteceu no Paraná essa semana? Se eu sou corpo de Cristo, como que eu continuo admitindo essas coisas? No final, Jesus Cristo meio que some da história e a treta fica só entre os fariseus e o cego e os pais. E os pais também têm medo, porque, porra, vai que os pais falam alguma coisa e o fariseu bota o dedo e fala: não, mas você pecou, porque teu filho era cego de nascença. Então, porra, é melhor nem me meter. Pergunta lá pra ele, porque, sei lá, é coisa dele lá. No final das contas, tava só o cego e os fariseus. Tava só gente com poder para botar o dedo na cara e um cara que não tinha mais nada. Só tinha esperança de que um cidadão tinha passado por ele. Ele não sabia quem era, nem exatamente quem era aquele cara. Mas na hora que ele passou, ele voltou a ver. E esse cego, eu não sei se ele se tornou cristão depois, começou a seguir Jesus. O texto não fala mais nada. Não fala mais nada porque não importa. Não importa se a gente vai lutar pela justiça e as pessoas vão se tornar cristãs, ou vêm para a igreja do armazém, ou... Não importa. O cara pode continuar ateu, pode continuar odiando a igreja, pode continuar odiando Cristo, pode continuar odiando tudo. Não é uma teologia retributiva, perguntando: ah, mas porque foi o pai que pecou, então você é cego.
então se você vir para a minha igreja, eu vou lutar pela justiça. Não. Jesus Cristo rompe com a lógica retributiva, efetivamente, porque a lógica retributiva nos tornaria todos réus do inferno. Se fosse se fosse num aspecto meritocrático, o que nós mereceríamos era o inferno. E Jesus Cristo, ele é contra-meritocrático porque ele abre mão de tudo. Na verdade, o sacrifício de Cristo é o maior e mais cósmico exemplo de injustiça. Nós deveríamos ir para o inferno, porque pecamos a todo tempo. Eu, enquanto marido, sou um péssimo marido. Enquanto pai, sou um péssimo pai, péssimo amigo, péssimo tudo. E ainda assim Cristo fala: continue, não desista. Não desista. Enquanto homem de Deus, se eu sou péssimo pai, péssimo marido, imagina então um homem de Deus. No final das contas, ali no 40, no texto da mensagem, alguns fariseus casualmente ouviram a conversa e indagaram: você está nos chamando de cego? Jesus disse: se vocês fossem realmente cegos, não teriam culpa. Mas a partir do modo que se declaram capazes de enxergar, se tornam responsáveis pelo erro. Antes de a gente conhecer Cristo, talvez a gente até poderia dizer: puta, mas eu não sabia que tinha que lutar pela justiça. Me desculpe, mas eu tentei dar o máximo de mim. Esqueça, o teu máximo não é nem suficiente. O que Jesus quer é a nossa vida inteira. É a nossa integralidade. Em nome da justiça. Em nome de fazer com que os cegos voltem a enxergar, em nome de fazer que os coxos voltem a andar, que as viúvas não sejam mais humilhadas, que as viúvas dos helenistas, como lá em Atos dos Apóstolos, não sejam mais humilhadas pelos judeus, que os estrangeiros não sejam mais humilhados quando estiverem na terra dos judeus, e que nós hoje, cristãos do século XXI, que os haitianos não sejam humilhados, que os nordestinos, que é o representante, não sejam humilhados porque estão longe da sua terra, que os homossexuais não sejam humilhados, que quem tem soro positivo não seja humilhado, que as mães solteiras não sejam humilhadas, que as mulheres que fatalmente optem por um aborto não sejam humilhadas, que ninguém seja humilhado, não enquanto a igreja estiver de pé. É para isso que Cristo nos ergueu enquanto igreja. Não foi para cantar bonito, não foi para pregar bonito, nada disso. Foi para ser a expressão da justiça na terra. Só isso que eu tinha para falar. Não tenho tablet hoje, mas só até aí.